Vou começar a programar então, né? Abriu a telazinha do código. Não quero o modo de blocos, quero o modo de texto. Tenho certeza sim. Esse código que está aqui, ele não me interessa. Opa, não trava. Aí, esse código que está aqui, ele não me interessa, eu posso apagar ele. Esse código que está aqui, ele até me interessa um pouquinho, tá? Até me interessa. Vou configurar os pinos, tá? Vamos lá. Primeira coisa a fazer é configurar os pinos. O pino de trig é um pino de entrada do sensor. Então é uma saída do meu Arduino. Então vamos definir esse pino, para poder não ficar colocando código, letras e números esquisitos, né? Eu dou um define, tá vendo? Ó? Eu vou chamar isso aqui de trig e vou dizer que ele é o pino 8. Dou um outro define, vou chamar isso aqui de echo e vou dizer que é o pino 7. Agora eu não trabalho mais com 7 e 8, e sim com trig e echo, que é muito melhor. Primeira coisa a fazer é configurar o pino de trig, que é o pino 8, como saída, porque eu vou mandar um sinal para esse pino aqui. Ó. É a entrada do sensor, é uma saída para mim. Então, pin mode, trig, opa, aqui é o trig, ele é uma saída, legal. E o outro sensor, e o outro pino é uma entrada. Eu venho aqui, o pino é o echo, e ele é uma entrada, input. Input para o app? Não, não é input para o app. Não precisa ser, porque o sinal já vem de um outro componente eletrônico e ele já manda nível lógico alto e nível lógico baixo para mim. Eu não preciso manter nível lógico alto. Basta colocar como input. Basta isso. Tá? Pronto, configurei os dois pinos, o pino de saída e o pino de entrada. Agora eu posso utilizar. É aqui que eu vou utilizar e vou começar a escrever meu código. Mas eu quero mandar pela serial, não quero? Então eu tenho que configurar a serial. Então vem serial.begin e coloco a velocidade que eu quero, 9.600 bits por segundo, para que eu possa transmitir pela serial. Agora eu posso começar. Só que o primeiro problema é o seguinte, como que eu vou medir a largura do pulso do eco? Como que eu vou medir a largura do pulso do eco? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou medir o tempo que o pino está em nível lógico alto? Porque eu consigo ler o pino, vocês sabem disso, né? Eu leio um pino e aí eu sei se o pino está alto ou baixo. Eu vou ter que ficar lendo o pino o tempo inteiro até que o pino seja em nível lógico baixo para finalizar? Olha, você poderia fazer assim, mas eu acho que é um trabalho totalmente desnecessário e com uma precisão horrível. Ele pode medir errado facilmente. E aí como é que eu faço? Vamos trabalhar com uma função do próprio Arduino. O nome dessa função é pulse in. Pulse in. Essa função aqui é uma função do Arduino. Ó, tem em português. Ó. Vou pegar em português aqui. Pulse in. O que ele faz? É uma função de I/O avançada, tá vendo? Ó? Não é uma função básica, já é avançada. Ó. Captura a duração de um pulso em um pino. É isso que eu quero. Capturar a duração daquele pulso naquele pino. Que pode ser high ou low. Eu posso medir o tempo que ele está em alta ou que está em baixa. Por exemplo, se o valor high... Opa, tem gente chegando, que está querendo entrar. O Clivert. Deixa o Clivert entrar aí. Então, se o valor é alto, se o valor high é passado para a função, ele espera o pino ir para nível do estado baixo para alto. E ele começa a contar o tempo. Então, espera o pino ir para o estado low de novo, para parar de contar. Ele vai retornar o tamanho do pulso em microsegundos. É exatamente o que o manual do fabricante disse, que trabalhasse com microsegundos. Olha que excelente. Ou então, ele vai desistir e vai retornar zero, se não receber nenhum pulso dentro de um tempo máximo de espera especificado. A temporização dessa função foi determinada empiricamente e irá provavelmente mostrar erros em pulsos mais longos. Tá? Funciona em pulsos de 10 microsegundos a 3 minutos de duração. Vai servir para mim então. Como é que eu uso? Pulse in, pino, o valor. Ou pulse in, um pino, um valor e um tempo de espera. O que é um pino?
é o pino que eu vou medir. No meu caso, eu vou colocar aqui o echo. O que é o valor? É o tipo de pulso a ser lido. Se eu vou ler high ou se eu vou ler low. Eu vou ler high. Eu vou ver se o tempo que ele está medindo em nível lógico alto. Então eu vou usar aqui high. O tempo de espera é o tempo máximo que ele vai tentar medir. Porque se for mais do que isso, ele vai desistir. Ele vai desistir e não mede mais. Vamos calcular o que seria esse tempo aí, tá? Ô, Bruno, Oi. se o tempo for menos que esse 10 microsegundos, ele também desiste, não é? Deixa eu ver se ele desiste. Olha, talvez ele desista. Eu não sei como é que Então, funciona se o tempo for menos de 10 microsegundos. Eu não cheguei a testar pois é, aqui então isso. eu acho que isso deveria ser a explicação dele só pegar a distância de 2 centímetros para frente, que eu acho que Mas sendo 2 isso centímetros... não é não é do Arduino, é do sensor. O Ah, sim, sensor sim. que não pega 2 centímetros para baixo. Ele não Aham, pega 10 microsegundos para baixo. entendi. Mas no caso do sensor pode ser por um motivo parecido. Ele não consegue medir tempos tão pequenos quanto o tempo de 2 centímetros, né? É, porque talvez ele bata na parede e já volte muito Muito rápido, né? rápido. Pode ser o motivo. Então tem uma Pois é. limitação do sensor e uma limitação também da função, do Arduino. Tá? Mas para o nosso caso aqui ele vai medir. Opa, outra pergunta? Não, peraí, deixa eu lembrar aqui que eu pergunto. Tá, então eu vou continuar e tu pergunta aí, tá? Então a função é essa aqui, tá? Pulse IN, pino, valor, e vamos colocar um tempo de espera, o tempo máximo para ele não ficar lendo sem necessidade. Que tempo máximo é esse? Eu posso calcular o tempo máximo sabendo o seguinte: o meu sensor ele consegue medir até que distância? 4 metros. 4 metros, não é isso? Ok. Vamos pensar um pouco. Qual a velocidade do som no ar? 340 metros em um segundo. Então, se ele fosse medir 340 metros, demoraria quanto tempo? Um segundo. Não é isso? E se ele for medir 4 metros, quanto tempo ele demoraria? Calculadora, né? Regra de 3. 340 são 1 segundo. 4 é x, você multiplica em cruz, e no final, x vai ser igual a 4 dividido por 340. Então, esse aqui é o tempo, em segundos, que ele levaria para percorrer 4 metros. Só que nós temos que lembrar que o som vai e volta. Então, 4 metros não é isso aqui, é o dobro disso aqui. É para ir e para voltar. Então, multiplica por 2. Esse aqui é o tempo em segundos. Se eu quiser esse tempo em microsegundos, eu vou multiplicar por 1 milhão. Então eu tenho 23.529 microsegundos. Se ele medir um tempo, se ele estiver medindo o tempo e o tempo passar disso aqui, eu já posso pedir para ele desistir. Porque acima disso aqui, o sensor não vai conseguir mais medir. Então esse é o valor, 23.529, que eu vou colocar em tempo de espera. Porque com esse valor, ele vai conseguir medir até 4 metros. Se ele encontrar antes, é ótimo. Mas se o tempo passar além disso, ele desiste e manda 0 para mim. 0 quer dizer que ele desistiu. Tá entendido aí? Então, bora trabalhar, né? Bora fazer isso. Outra observação. Qual o retorno? O retorno é a duração do pulso em microsegundos. Ou então 0, se nenhum pulso começar antes de se esgotar, ou o tempo de espera estourar, no caso, né? O que eu faço? O tipo da função é um signed_long. A gente tinha visto o tipo de variável, né? Variável inteira, variável float, mas nós não vimos um signed_long. Um signed_long é uma variável, como o nome está falando, longa. Ela é o dobro do tamanho de uma inteira. Se o inteiro conta, por exemplo, até 65 mil e alguma coisa, essa aqui ela vai ter o dobro de bits disponíveis para isso. Ela vai contar, no caso, não 2 elevado a 16, mas 2 elevado a 32, que é 4 bilhões e alguma coisa. E um signed é não sinalizado, ele não tem sinal negativo, é do 0 para cima. É uma variável que armazena números muito grandes. Por que usa essa variável? Porque o tempo é em microsegundo. Se eu contar 1 segundo, eu já teria 1 milhão. 1 milhão é um número muito grande, então preciso utilizar uma variável longa para poder armazenar um número tão grande como esse. Então o retorno vai ser salvo numa variável signed_long. Então eu vou declarar uma variável desse tipo para receber o valor de retorno. Bora usar essa função então? Mudando para o nosso código. Vamos lá. Vou declarar a variável então, tá? Vou chamar uma variável do tipo signed_long.
Essa vai ser o tempo. É o tempo, tá? Por enquanto só ela. Vamos trabalhar. Começou, né, o loop. Vou fazer o quê? Eu vou dizer que o meu tempo é igual ao quê? A função, qual é o nome da função? Pulse IN, com o I maiúsculo, né? Ó. Pulse IN. Aqui dentro eu coloco 3 parâmetros. O primeiro deles é qual pino? Qual pino? Então venho aqui e falo que o pino é o pino eco. Coloco eco. Qual o outro parâmetro? Vai medir o tempo em alto ou o tempo em baixo? High ou low? Vou medir o tempo em alto. Você bota high. High. Terceiro parâmetro. Qual é o tempo máximo que ele vai poder medir? Acima disso ele vai desistir. É o valor que eu achei na calculadora. 23.529. 23.529. 29. Acima disso ele vai desistir. Pronto. Mediu o tempo. Assim que ele terminar de fazer essa linha, ele vai ter o tempo que o sensor fez. Que o sensor mandou a resposta para mim. Mas calma. Eu joguei a função, estou esperando ler um sinal. Mas em que momento eu mandei o sensor jogar um sinal para mim? Bruno, Oi, esse tempo vai medir o tempo que está em high, né? o tempo que está em high. Aí, esse tempo que está em high é o tempo que o sensor manda e É, recebe, é? isso. Assim que o sensor manda, ele joga o pino para high. O som vai e o som volta. Assim que o som volta, ele manda de novo o pino para low. Então, o pino fica em high o tempo que o som está indo e voltando. Entendi. Entendeu? Mas ele só faz isso quando eu mando ele fazer. E como é que eu mando ele fazer? Através do uso, como ele falou, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Mandar esse sinal aqui, ó. 10 microsegundos em alta pelo pino de trigger. Senão ele não manda o ciclo. Então eu não vou ler nada se eu não mandar isso aqui primeiro. Então antes de ler eu faço o quê? Mando isso aqui, ó. Então eu jogo o pino de trigger para alta, aguardo 10 microsegundos e jogo o pino de trigger para baixa. É isso que eu faço. Então bora fazer aqui, ó. Ei, Bruno. Oi. O que é esse tempo aí que tu botou na pulsinho? Só pra... Esse aqui? Ah, Esse aqui é o tempo máximo que ele vai ficar esperando se ele receber o sinal. entendi. Porque isso aqui é o tempo que ele demoraria para percorrer 8 metros. 4 metros de ida e 4 metros de volta. Se Entendi, o tempo for entendi. maior do que isso, ele nem mede mais. Para que esperar? Desiste e continua. Porque ele fica esperando, tá? Ele fica esperando aqui, ó. Se não colocar estouro, ele vai ficar esperando. Esperando, pode ser que nunca chegue. Vai esperar. E aí? Então tem que dar um limite para ele. Olha, espere só até isso aqui. Se for acima disso, desista e continue. Beleza? Vou jogar o pino trigger para nível lógico alto por 10 microsegundos e vou voltar para nível lógico baixo, como manda o manual. Ó. Joga para alto, aguarda 10 microsegundos e joga para baixo. Vou fazer isso agora. O que eu faço? Digital Write. Tá? Em quem? No pino Trig. Vai escrever o que? High. Depois disso, vou até copiar isso aqui para facilitar a minha vida. Aguardo um tempo. Delay. O delay que nós conhecemos é um delay de milissegundos. Como é que eu dou um delay de 10 microsegundos? Como é que eu faço isso? Ora, o Arduino tem uma função chamada delay microseconds. Se não me engano. Vamos verificar? É isso aí mesmo. Ó. Delay microseconds. Essa aqui, ó. Essa aqui ela pausa o programa por um tempo em microsegundos. Vamos utilizar ela então. Vou logo copiar aqui, ó. Copiou. Colou. Isso aqui não é biblioteca, isso aqui é a função do Arduino, tá? Delay microseconds e eu espero 10 microsegundos. Depois disso, eu jogo ao mesmo pino, o pino de trig, para nível lógico baixo. O trig eu jogo para low. Pronto. Então isso aqui, ó, joga para alto, aguarda 10 microsegundos e joga para baixo. É isso aqui, ó. Joga para alto, aguarda 10 microsegundos e joga para baixo. Vai acontecer o que depois? O sensor manda 8 pulsos de som. E logo em seguida, joga o pino de eco para nível lógico alto
pelo tempo que o som demora para ir e voltar. E nesse momento eu vou estar aqui, só esperando para medir, ó. Só esperando. Jogou o pino para o nível lógico alto, esperou o tempo no nível lógico baixo e fica esperando o pulso do pino de eco. Quando ele terminar, eu já tenho o meu tempo salvo na variável tempo. Faço o que agora? Calculo a minha distância. Calcula a minha distância. E como é que calculo a minha distância? Segundo o fabricante, a dica é: divide o tempo em microsegundos por 58. E eu acho a distância em centímetros. Vamos fazer isso então. Divide o tempo por 58 para achar a distância em centímetros. Então vamos declarar uma outra variável chamada distância. Ela pode ser inteira, porque a distância não vai passar aí de 65.000 centímetros, né? Então cabe na variável inteira tranquilamente. Então int distância. Então o que eu faço? Distância é igual ao tempo dividido por 58. É a dica dele. Legal. Nesse momento eu já calculei a distância. O que eu faço agora? Que tal mandar pela serial? Mandar pela serial para que eu possa ver essa informação. E como é que eu mando para a serial? Serial.println. E aqui eu jogo a variável. Qual a variável? A variável é distância. Jogou para a serial. Depois que eu jogo pela serial, do jeito que está aqui, ele já volta de novo e faz uma nova aquisição de pulso do sensor. Mas eu não posso fazer isso instantaneamente, eu tenho que esperar. Esperar quanto? De acordo com o fabricante, pelo menos 60 milissegundos. Eu vou colocar aqui 100 milissegundos para não sobrecarregar a minha simulação, porque senão fica muita informação para ele processar e fica lento. Então eu vou colocar aqui um tempo um pouquinho maior. Eu vou dar um delay normal, de 100, porque são 100 milissegundos. Ele volta para cá, joga mais um pulso no trig, aguarda o pulso no eco, calcula a distância, manda pela serial. Aguarda um tempo, dá alto e assim vai. É isso aqui. Se tudo foi feito corretamente e eu não cometi nenhum erro, o programa vai funcionar. Então pronto, vamos testar. Vamos testar isso aqui. Como é que eu faço? Inicio a simulação. Iniciando. Opa! Errei muita coisa. Errei muita coisa aqui. Vamos ver o que foi que eu errei. Vamos lá. Cometi erros inocentes aqui. Vamos entender, ó. Erro. Esperado inicializador antes de void. Onde é que é essa linha? Linha 3. Não tem nada de errado aqui não. Se fosse isso aqui. Não. Esse aqui mesmo. Signed long, tempo, total, void setup. Não, isso aqui não tá errado não. Mas ele disse que tá. Esperar inicializador antes de void. Não, faz assim, ó. Copia o código e abre o programa, porque às vezes eu fiz um programa, Sim. a tua prova, tu tinha passado uma atividade que era parecida, né? Aí eu fiz, não deu certo na atividade. Aí depois, quando eu fiz a prova, eu fiz do mesmo jeito e deu certo. E deu certo, foi? Caramba. Aqui ele fala de outros erros aqui, ó. O G-High não é o nome. Linha 15. A minha teimosia diz que eu continuo tentando aqui. E a teimosia dele fala que não. Opa, agora foi. Funcionando, ó. Funcionando aqui, tá? Era erro do bicho aqui. Enfim, tá aqui ele, ó. Aqui deu certo, né? O outro eu vou deixar lá quieto mesmo. O código tá rodando, ó. Onde é que eu vejo a informação da serial? Por aqui. Ele já mostra um valor, ó, 113. Mas calma, como é que eu consigo saber a distância que ele está medindo? Você vem aqui no sensor, ó, e clica nele. E aqui ele mostra, tá vendo? Ó? Você move essa bola e está mais longe ou mais perto. Ó. Aqui é a distância em centímetros, tá vendo? Ó? 123.2. Está medindo quanto? 123. Tá vendo aqui? Ó? 123. Aqui na serial. Tá ali. Posso alterar essa distância? Estão vendo melhor agora, né? Posso alterar essa distância? Posso. Clica no sensor, vem aqui na bola, né? Ó, e arrasta ela. Opa, sai do meio. Aqui, ó. Mais longe,
185, tá ali, ó, 185. Agora, 177.3, medi 177. Agora mais próximo, ó. Aqui a 33 centímetros, 33, tá? Ele só pode ficar dentro da faixa. Fora da faixa, aqui ele ainda indica, né, ó, aqui dá errado, ó. Aqui deu erro, ó, tá fora da faixa. Aqui também deu erro. Tem que entender por que ele manda esse 336, tem que ver na prática se vai ser isso mesmo, tá? Vamos testar lá. Aqui, vou aumentar a distância, ó. Aqui, 309 centímetros, 308.1, 308. Então, eu acabei de conferir que o código que eu fiz está certo. Ele está mandando pela serial a distância em centímetros, tá? Não tem caso decimal, porque eu não usei nenhuma variável float aqui, ó, só variável inteira, em todos os momentos. Mas ele mera a distância aqui, ó, 308 e assim vai, qualquer uma. 220.6, 220. Beleza? Ok, funcionando. Até o momento, alguma dúvida? Ei, Bruno, Oi, teria como eu fazer ele medir mais precisamente? Tipo, botar as vírgulas e tal? tem como. Querem ver logo isso? A gente pode ver. Vamos logo ver isso então. Vamos colocar vírgulas aqui, tá? Eu quero que ele consiga medir com caso decimal. 220, não sei quantos centímetros. Para isso, eu não posso trabalhar com uma variável de distância sendo inteira. Ela tem que ser o quê? Float. Primeira coisa a fazer. Trocar a variável distância para float. Isso é o suficiente? Não é. Vou te falar por quê. Quando eu pego isso aqui, ó, e divido tempo por 58, o resultado disso aqui é um inteiro. Por que a linguagem C faz isso? Porque a linguagem enxerga assim. Qual o tipo da variável tempo? Um signed long. Isso aqui é um inteiro. Não tem número quebrado para ela. O número 58 tem alguma vírgula? Não tem. Também é inteiro. A divisão de inteiro por inteiro para a linguagem C é inteiro. O que eu teria que fazer? Colocar uma dessas duas variáveis aqui para serem float. Uma das duas. Ou eu declararia tempo como float, ou eu colocaria 58, mas desse jeito, ó, 58.0. Porque isso aqui já é um float. E aí, quando pelo menos uma das variáveis é float, ele faz a chamada promoção de variável. A variável é levada a um nível acima. De inteira, ela passa para float. O resultado da operação é promovido a float e armazenado numa variável float. Se eu não fizer isso aqui, ele não vai promover o resultado para float, continua inteiro. Ele vai cortar o número inteiro, mesmo a variável de recepção sendo float. Mas quando eu faço isso, eu promovo a variável aí para float. E ele armazena uma variável float tranquilamente. Então isso aqui vai me dar um número quebrado em distância. Querem ver? Vamos ver se agora vai. Olha o negócio querendo dar errado ou dar certo. Olha lá, olha, tá vendo, ó. Mesmo erro. Vou tentar de novo. Olha, mesmo problema de antes. Não, perdeu a conexão aí. Perdeu a conexão, foi? Vai entender Aí, ó. por quê. Porque eu estou me conectando com vocês numa boa aqui. Ei. Bom, vamos testar isso aqui na prática mesmo, bora? Bora montar isso aqui de verdade? Chega no Tinkercad, a gente mede isso aqui na real. E aí na real a gente vê isso aqui funcionando. Bom, para medir na real, o Tinkercad deixa de lado. Vamos só copiar o código dele. O código vai ser o mesmo. Vamos copiar esse código. Ó. Pego o código inteiro e já dou um Ctrl C. E vou levar para o programa do Arduino, o Arduino IDE. Vamos trabalhar com ele. Então, vamos para a segunda parte, que é fazer o programa lá no Arduino IDE. Mas antes de pegar esse código, copiar e levar para o Arduino IDE, bora montar o hardware. Tá? Vamos começar montando o hardware, que nós montamos aqui, hardware primeiro e código depois. Então, vou comutar aqui a câmera de vocês para a câmera aqui, ó.